Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para uma nova análise aqui no nosso painel analítico. E agora nós vamos trabalhar o painel analítico orçamentário. Quem não assistiu, eu recomendo assistir o treinamento do painel analítico de cobrança, né? O painel orçamentário ele representa aqui a terceira fase do ciclo financeiro, que começa na fase de planejamento, onde você faz todo o seu orçamento, faz na sua organização de cobrança, que é a recepção dos boletos e dos valores que você lança no mercado. Agora eu vou pagar. Agora, na verdade, a relação é uma outra relação, é uma relação de que eu prometi que com 50 mil, vamos usar isso como exemplo agora, eu consigo honrar tudo no condomínio. Será que está sendo suficiente? Será que eu, com 50 mil, eu consegui honrar e cumprir com todas as minhas obrigações? E se não cumprir, onde não cumprir, por quê? Isso pode impactar no teu orçamento. Vamos dizer que você diz para o morador que vai cumprir 50 mil. Quando você gasta 55, esses 5 mil não existem, são virtuais, você gastou. Mas se você não tem onde tirar, vai acabar saindo do fundo de reserva, vai sair de um extra orçamentário. Né? Ou você é obrigado no mês seguinte fazer o milagre dos 50, dos 45 mil para você ficar com 50 nos 2 meses. Então, isso é importantíssimo, porque você prometeu, você falou, você previu, junto com o seu morador, o nível de gastos que você teria. Então, para você monitorar o pagamento no cumprimento orçamentário, você precisa de dados estatísticos. E o painel analítico orçamentário veio para isso. Veio para analisar exatamente o cumprimento, num determinado período, da sua aplicação orçamentária. E criar índices a partir disso. Né? Então, primeiro de tudo, o que é rateio de despesa? Né? Isso é importantíssimo para que todo mundo entenda que condomínio não é empresa. Né? O condomínio ele tem uma personalidade jurídica, mas ele tem regras completamente diferentes de empresas. E eu digo completamente diferente porque é completamente diferente, ainda que envolva dinheiro, ainda que envolva pagamentos, ainda que envolva nota fiscal. Nossa, é uma empresa isso. Não. Você tem um cumprimento colaborativo a ser feito. Condomínio é uma reunião de pessoas que compram o mesmo bem e eles têm em comum a obrigação de cuidar daquele bem. Para não criar confusão e, sei lá, os 100 condôminos cuidando ao mesmo tempo, se elege o síndico, esse é representa os outros 99 condôminos, para cumprir com aquela determinação diante de um rateio que eles fazem de despesa. Vocês fazem a avaliação de quais são essas despesas, entram num acordo e aquele síndico que é eleito naquele momento tem a obrigação de cumprir com aquilo. Né? Então, 50 mil reais é meu orçamento. Você vai gastar os 50 mil reais naquilo que foi projetado. Então, isso tem uma coisa interessante. Né? Uma divisão pré-determinada das obrigações financeiras do condomínio entre os condôminos. E o síndico tem a obrigação de cumprir aquilo que foi acordado. Então, aqui tem umas perguntas interessantes. O que é previsão orçamentária? É uma planilha, a gente chama de fundos orçamentários, é uma planilha, com todos os compromissos do condomínio. Então, gente, isso aqui é extremamente fácil para qualquer um. Aqui eu tenho síndicos, aqui eu tenho gestores, tem pessoas que já trabalham 20 anos com condomínio, mas tem pessoas que estão entrando agora. Né? Então, você na sua casa, você faz a escola do filho, luz, gás, telefone. Isso é uma planilha orçamentária. Quando a gente chama de ordinário orçamentário, é aquilo que você prevê regularmente, está previsto, você não tem bola de cristal, você erra, ou erra para mais, ou erra para menos. Então, isso tem que ser avaliado aqui no painel. Aquilo que não é previsto é chamado até de extraordinário, né? E tem um outro tratamento. Então, na previsão orçamentária, é essa previsão das coisas regulares, daquilo que eu previ, que a gente achou que fosse acontecer, ou até uma média, bomba, né? Você vai fazer previsão da sua material de bomba, né? Então, a gente não sabe quantas bombas vão queimar e como vão queimar. Mas você faz uma previsão que pode estourar. E se estourar e você não tiver previsão em outros fundos, você tem que chamar o morador. Olha aqui, ó, estourou, a gente previu 100 reais por mês de bomba, só esse mês vai gastar 5 mil reais. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de alguma coisa. Mas como é que você faz isso sem ter
dados, parâmetros, sem ter estudo, sem ter acompanhamento, sem ter transparência. Ou quão mais difícil é, 12 meses depois, você chegar numa assembleia e falar assim, olha, gastei muito em bomba. Eu falei, agora que você avisa? Por que na hora que você gastou você não falou nada? Por que no mês a mês você não foi mostrando se estava sobrando, se não estava? Quanto mais comunicação, quanto mais transparência, quanto mais fácil for para o morador entender como o dinheiro dele está sendo gasto, é só esclarecer a necessidade de ter mais dinheiro. Né? Chegar, preciso de dinheiro porque eu fui incompetente. Porque para o morador todo mundo é incompetente até que se prove o contrário. Então, para que você consiga esclarecer ao morador que aquele dinheiro, de fato, ele não arcou, ele precisa acompanhar e saber o que ele arcou. Fala assim, olha aqui, na parte de gás é assim, na parte de luz, ó, está aqui. Na parte de contratos, está tudo aqui. Né? Olha aqui, não sobrou nada. Então, realmente, a questão de bombas eu tive que pegar de um extra orçamentário, porque no meu orçamentário não previu essa quantidade de quebra de bombas. Então, a previsão orçamentária é muito importante, tanto na realização, no planejamento, quando na execução, no acompanhamento, na comunicação disso, para todo mundo saber o que ele de fato está pagando aquele mês. Imagina um fato que eu sempre falo. Ah, eu posso botar um jardim bonito? Eu falei, está previsto? Você falou para o morador que você ia fazer esse jardim bonito? Ah, não, mas tem dinheiro sobrando. Aí você faz o jardim bonito, aí a bomba quebra. Aí imagina com que cara você vai chegar para o morador e falar assim, eu preciso de mais dinheiro na bomba. Eu falei, e o jardim bonito? Ah, não, mas naquele momento estava tudo bonitinho. Eu falei, mas a previsão era do ano, não era daquele mês. Então é muito cuidado. Às vezes a gente toma uma atitude preliminar achando que tem um dinheiro, sem entender todo o aprovisionamento financeiro do ano. Né? Então é importantíssimo que você entenda que aquela aplicação do mês, do ano, né, é para todos os casos eventuais. Então é bom, às vezes, você ter um dinheiro sobrando para que você tenha ocasionais, problemas ocasionais, você tenha de onde tirar. A primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo é ter noção da sua orçamento, previsão da sua previsão, ter noção de tudo pode acontecer e que aquilo ali é para as coisas que você previu. Tudo que você não previu ali, leva numa assembleia, conversa. Você pode até tirar do orçamentário, não tem problema, numa assembleia. Mas aí aí o pessoal vai perguntar: e aquele jardim? Ué, nós decidimos gastar o dinheiro. Olha que diferença. Do que você fazer, bancar o dinheiro que não estava previsto, que ninguém percebeu, e acabar lá na frente não ter cara para justificar um negativo, né? Não justificar uma inflação, alguma coisa. Então tem que tomar muito cuidado quando você faz a previsão orçamentária, não é só de valor que está ali, mas de obrigações que você definiu. Botar um jardim bonitão não está na minha previsão orçamentária, nesse meu exemplo, logicamente, vocês podem fazer. Né? Ah, eu quero pintar tudo. Beleza, está ali a pintura de tudo, está ali a previsão daquele funcionário. Quando você fez a previsão da equipe, tinha 3 zeladores? Né? Ah, eu quero botar o terceiro. Se você botar o terceiro, está afadado do seu orçamento não funcionar. Ah, mas eu estou pegando da bomba, a bomba vai quebrar e você não vai ter. Então, até uma rescisão, né? Tudo. Então, assim, a habilidade que você tem, claro que a experiência conta, é claro que você conhecer o condomínio conta, né? Mas quando você vai construir a tua previsão orçamentária, de colocar todos os possíveis eventos que vão acontecer no ano. Ah, mas se sobrar, você toma uma decisão com o morador até de devolver. Mas é importante que não falte, porque faltar é alguma coisa que você vai deixar de pagar. O que é custo ordinário? Todos os compromissos, recursos, isso é interessante, ou recursos previstos na previsão orçamentária. Então, quando você recebe um dinheiro ordinário ou você pode receber um rateio ou um extraordinário. Então, vamos dizer os condomínios que dividem a água, né? Tem lá o teu hidrômetro individual, ou dividem a água. Aquilo já é um reembolso, né? Aquilo já é um recurso específico de reembolso. É um recurso que você partilhou, está recebendo. É até ordinário, mas é baseado num reembolso, não baseado numa média ou numa previsão. É no certo, não tem previsão ali. Né? E tem o extraordinário, que é aquele dinheiro, vamos dizer, uma reserva de espaço. Está ali, não é um ordinário, né? Aquilo vira um extraordinário. Fundo de reserva é um extraordinário. Não está no teu ordinário. Então, neste momento, eu estou mostrando para vocês. Esse relatório verifica os custos ordinários, apenas. Apenas o teu orçamento, apenas a tua previsão.
Ele não vai ter que nem o de cobrança, que apresenta toda a tua entrada. Não, ele só dá a tua entrada, só os ordinários. Eu quero ver se a sua previsão orçamentária, seu ordinário está funcionando. Porque ele é previsto, porque ele é muitas vezes subjetivo, ele não chega a ser que nem um condomínio de 4 unidades, que ele soma a luz, soma a água, soma tudo, divide por 4, pronto. Ali não tem ordinário, ali até tem ordinário, mas não tem previsão, ali é rateio mesmo, né? Então, aí nesse ponto você não precisa nem de painel, mas nesse caso o painel é para trabalhar toda a sua flutuação de valores, de imprevisibilidade que vai causar um ordinário. Logicamente, o extraordinário é todo e qualquer compromisso ou recurso não previsto na previsão orçamentária. Ele não faz parte desse conjunto ordinário de situações, né? Então, e representa a minoria, né? E aí você muitas vezes trata em assembleia, as próprias convenções tratam o que fazer com o extraordinário. E quais são os objetivos, né, do processo de pagamento? O orçamento é definido no planejamento, né? Cumprir com os compromissos irregulares, né? Isso é bem importante. Definir os parâmetros e regras, tá? Data de pagamento, os documentos essenciais, cumprimentos legais. Então, todo o processo de pagamento ele tem esse tipo de situação. Monitorar e elaborar uma prestação de contas. Então, todo o processo de pagamento daquele 3 engloba um pouco disso, mais alguma coisa, mas só para vocês entenderem que é esse processo de pagamento, e principalmente ordinário, que é o que a gente quer fazer. As premissas, você tem que conhecer a arquitetura financeira do seu condomínio, né? Saber como é que faz a divisão de água, como é que faz a divisão da luz, o que é ordinário, o que não é, saber das áreas do contrato. Isso aí não tem como, não é aqui nessa aula, nesse treinamento que a gente vai ver isso. Saber quais despesas, né, são do condomínio, né, saber quais são, o que o condomínio tem que pagar, isso também é uma questão de quem está de frente, né, tem que saber, ter uma lista de compromisso, acompanhar, usar o sistema até na questão de pagamento programado e ver ali o que está faltando para eu mandar para frente para pagamento. Isso aí é uma questão que a gente não tem como ajudar, tá? Isso é uma questão de quem está de frente nisso, quem faz. De fato, existe aqui o contas a pagar, mas tem gente que está antes do contas a pagar, que é a pessoa que monitora, a pessoa que faz o financeiro daquela instituição, daquele condomínio. Ter um processo de pagamento, isso é importantíssimo, tá? Cumprir os parâmetros e regras, processo com sistema fechado, isso é muito interessante. Lembra que eu falei de cobrança via boleto, bonitinho? Aqui também o pagamento via nota fiscal, tudo bonitinho, via boleto, via sistema, não, sem nada por fora, evitar dinheiro, evitar coisas que não esteja no monitoramento do banco ou das coisas, que é o que a gente chama de sistema fechado. E o rateio exclusivo das despesas, né? Se você inventar qualquer coisa aqui que não é despesa, isso vai impactar, principalmente na previsão, que é o que eu acabei de falar há pouco tempo, tá? Quais as principais dúvidas, tá? O que eu quero com essa ferramenta de painel analítico orçamentário? A previsão inclui todos os compromissos, né? Então, eu tenho tudo ou deixei de considerar algo, né? Os valores previstos são suficientes? Isso é importante saber. Os valores previstos são suficientes, né? Paguei todos os compromissos que eu previ naquele mês, né? Recebi os recursos para cumprir, ou seja, eu tive o dinheiro para isso, né? Terei recursos para cumprir o exercício inteiro? Eu posso gastar? Tem uma pergunta que todo mundo me faz. Eu tenho um monte de coisa aqui para fazer, dá para eu fazer? Né? Assim, cara, depende. Depende só você mesmo para saber o que você vai pagar. Não só disso, mas das outras coisas também. O erro mais grave de todos os condomínios que erram muito isso, o erro mais grave é olhar o conta corrente. Opa, tem 80 mil aqui, vou gastar. Eu vou dizer para vocês, 100% dá erro, dá problema. Dá problema, todos. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta, né? Dá para eu comprar essas bombas? Dá para eu comprar? Minha resposta básica para todo mundo é a mesma, tá? Tá previsto no seu orçamento? Se não tá, não faz. Não faça, mas sobrou, eu previ aqui câmera e nem gastei tanto. Então, assim, se for sutil, tranquilo, não vai dar problema. Acho que, assim, você é o responsável. Você é o piloto do seu avião. Você é o piloto do seu avião. A decisão é sua. Mas, assim, é muito mais fácil eu defender uma tese de que isso não estava previsto e eu até pedir mais dinheiro, solicitar que aquilo seja arcado de maneira extraordinária, do que eu fazer uma inversão de responsabilidade
e depois falar, não, eu gastei naquilo ali, acabou que eu tive que gastar. Fica mais difícil, porque na cabeça de quem está ali na combinação daquele valor, é uma cabeça que eu concordo. Né? Eu saio de uma Assembleia Ordinária definido quais são as obrigações. Eu saio quais são os valores. Eu confio na pessoa que ela vai cumprir aquela combinação. E ela não cumpre. Ela faz do jeito que ela quis. Aí depois ela chega para mim e fala assim, não tem dinheiro. Eu, várias vezes onde eu morei, né, nos condomínios eu morei, eu neguei algumas vezes, porque eu percebi que a gente combinava uma coisa, o cara fazia outra, e depois vinha pedir dinheiro para coisas que estavam combinadas. Eu falei assim, pô, peraí, não está certo. Né? Eu pedi para a pessoa fazer aquilo. Se ela me pedisse para aquilo que ela não previu, aí a gente estaria combinando de uma coisa bacana, porque eu poderia, né? Beleza. Não, mas ela não fez o que a gente pedia, que foi, o que adianta eu estar numa assembleia ordinária que o síndico não vai fazer o que foi combinado? Né? Então, eu nem vou. Aí, o que o morador faz? Nem vou. Não, o morador mesmo fala, não vou. Pô, eu chego lá, ele fala isso. Chega depois para cumprir, faz outra coisa. Então, assim, a dica que eu sempre dou é ser o mais previsível possível. É ser o mais transparente possível, não ter medo. Se você pedir, olha, esse dinheiro é para comprar isso aqui, e você gastou, qual o problema de você passar a prestação de contas? Está ali tudo que foi. E aí, se preocupa na ata de escrever tudo aquele compromisso. Se preocupa daquele orçamento, você botar, olha, o orçamento foi esse. E se alguém reclamar, fala assim, mas isso aqui foi o que você votou. Eu estou fazendo o que você votou. Fazendo exatamente. Aqui estão os contratos, aqui estão as áreas, aqui estão as manutenções, aqui estão os regulares. Isso aqui eu não fiz porque não está previsto. Não está planejado isso. E aí eu consigo fortalecer o meu argumento de prestação de contas. Eu consigo fortalecer o seguinte: tudo que aqui é feito é rateado por todos, porque nós combinamos isso, eu fiz isso. Isso aqui está fora, estou te pedindo dinheiro. Isso aqui está dentro, sobrou, eu estou pedindo permissão a vocês para trocar a responsabilidade. Entende qual é a função do síndico nesse caso? Então, assim, quanto mais previsibilidade você trabalha, quanto mais no orçamento, que pode mexer, ainda mais condomínios novos, a gente tem condomínios recém-lançados, e tem um orçamento completamente desconexo com a realidade, porque nunca se trabalhou. Agora, se eu pego um condomínio que eu estou há 8 anos, por exemplo, a gente já tem um orçamento que a gente já previu coisas de 8 anos. Então, você tem um orçamento já mais abrangente, mais enxuto, inclusive até mais barato, porque a gente já enxugou, a gente já previu. E muitas vezes acontecem coisas que a gente, pô, essa bomba não quebrava há tanto tempo, né? E acabou que acontece. Mas mantendo um exercício de previsibilidade, de comunicação, de orçamento, você raramente vai ter problema. E repito, você pode ter problema por acumular dinheiro, como ter problema para gastar demais. São duas naturezas bem interessantes. Então vamos entrar aqui na ferramenta, tá? Ela está aqui. Mais uma vez, ela está em relatórios gerenciais, prestação de contas, e ela tem um painel analítico orçamentário, isso é um sistema de teste, tá? Então, os dados aqui são meramente ilustrativos, em 2020, e a gente usa para desenvolvimento, que é o nosso Dev 3. São três Dev, o Dev 1, 2, 3, e o que a gente mais usa é o Dev 3. Tá? E o painel analítico orçamentário está aqui, eu clico nele, ele já vai me apresentar uma lista. Nesse, diferente do cobrança, eu não consegui preencher todo o período. Tá? O de cobrança, todos os condomínios mais antigos têm o período todo. Todos os últimos 5 anos, né? Que é o... De qualquer forma, eu vou te dar a certeza que se você já tem o sistema há muito tempo, já tem todos os dados de mais de 12 meses, quando eu clicar no mês 10 de 2020 aqui, ele vai apresentar 12 meses. Bem, como eu disse, o relatório de terceiro nível. Primeiro nível são as informações, que mostram as informações reais. O segundo já tem soma, já tem alguma inteligência. E o terceiro pega essa inteligência da segunda e transforma numa mensagem anual. Então, numa linha, eu tenho um anual. Né? Isso é interessante. Então, no mês 9, eu tenho o orçamento do mês. Naquele mês, qual era o meu orçamento? Então, era 32.688,89. O orçamento no ano, se eu multiplicar, não necessariamente é vezes 12, tá? Porque o orçamento pode mudar no ano, mas a minha soma de orçamentos no ano, começa aí já a soma, né? É 392.266,68. E eu já gastei no ano 377.300
346,76. Então, numa linha só, eu já tenho o comportamento do ano. Isso é bom prestar atenção. Logo, minha média anual é 31 mil, né? 445,43. Isso quer dizer o seguinte: se fosse um cara, vamos dizer assim, que prevê o futuro, e eu lá no orçamento, há um ano atrás, falasse assim: nosso orçamento é 31,445,43, eu estaria acertado na mosca e minha calibragem seria zero, né? Ou seja, eu gastei exatamente aquilo, aí seria mágico, eu seria. Nesse caso, meu orçamento é 32 e R$ 1.243,46, minha calibragem positiva. Eu hoje estou com mais recursos, né, do que eu realmente precisei nos últimos 12 meses. Isso me ajuda bastante a calibragem. E no último, é o saldo orçamentário anual. Independente qual foi meu orçamento, independente qual foi, eu sobrou 14.919,92. Então, cada condomínio vai ser seu comportamento e cada condomínio vai ter um motivo para isso. Então, esse relatório é bem mais robusto do que o de cobrança e ele vai atuar em fundo por fundo de todos os 12 meses que você atuou. Tá? Então, se você mudou o fundo, se você inativou, ele vai ficar por 12 meses lá, porque ele faz parte de um resultado. Tudo que você previu para ele e tudo que você gastou nele faz parte do resultado anual. Só vai sair 12 meses depois. Então, nesse cara aqui, que bom, né? Eu previ um valor e fiquei 14 mil positivo. Que bom. Agora, nesse caso, é aquele lance. Ah, então tem 14 mil. Quando não se vê a conta corrente, né? Pelo menos vê esse 14, falei, meu Deus, vou construir uma quadra aqui, né? Mas se você não tiver conhecimento do 13º que você tem que pagar, do seguro que você paga também uma parte do ano, né? Desses compromissos que vocês têm sazonal, até da manutenção que você tem que fazer, você vai acabar gastando mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado, que isso pode tornar um negativo sem volta. Entrei aqui no meu relatório, tá? Eu vou mostrar o global primeiro, depois eu vou dar aquele zoom básico para vocês conseguirem enxergar, tá? E o zoom básico são os 12 meses, tá? Aqui eu tenho a lista de todos os meus fundos orçamentários ativos nos últimos 12 meses. Então, se eu descer dividido por áreas, então na área administrativa aqui eu tenho 3 fundos, né? É o fundo de cartório, né? Claro. E tem uma coisa importante eu falar aqui, que lá quando a gente configura o centro de custo, nesse caso específico, eu tenho 2 centros de custo orçamentário. Eu tenho o centro de custo condomínio, que está aqui, ó, vou até aumentar aqui para vocês verem. Aí já, aqui, ó, condomínio. E se eu for lá embaixo rápido, eu tenho outro centro de custo, que é o fundo de manutenção, que também é orçamentário. Eu separei. E essa separação é estratégica, né? E nos condomínios que eu consegui fazer foi muito bom, porque eu tirei o fixo do variável, né? O fixo, que é o contrato, que é funcionário, é fixo. A minha probabilidade de acertar um fixo é quase 100%. Eu sei qual é o valor, eu sei qual é, às vezes eu erro um inflacionário, mas o contrato, por exemplo, em um condomínio que a gente combinou do fixo ser variado de acordo com o índice de contrato, eu mudo até o valor de contrato no meio do exercício e ainda acerto 100%, né? Porque eu tenho essa possibilidade. Então, tem essas questões em orçamento. Tem coisas que são fixas e que são muito fáceis de você prever, e já a compra de um equipamento durante um ano que quebra, assim, é quase impossível, né? Sai do 100 ao zero, né? Eu tenho uma média, eu tenho uma noção do que tem. Quanto mais o condomínio é complexo, mais difícil você acertar. Mas aí eu tenho 2 centros de custo, que eu tenho caixa. Então, quando eu pego o saldo do meu centro de custo de manutenção, é se eu estou bem ou mal, né? Se eu tenho um dinheiro sobrando ou se eu não tenho. E ele vira meu indicador só o saldo, né? Agora, imagina eu ter um problema no meu variável que pode atingir o meu fixo. Então, por isso que a gente separa. Mas aqui são 2 centros de custo. De qualquer forma, nesse relatório, eu tenho fundo por fundo, mês a mês, o que eu orcei, aqui o O é o orçamento, o que eu paguei e a diferença. Esse D diferença é o que a gente vai trabalhar, porque está em negrito. Então, perceba que no mês de janeiro de 2020, continua orçado 80, porque esse 80 é aprovisionamento do ano, mas meu pagamento pontual foi 290, aqui eu estou negativo, 270 é o meu vermelhinho do mês, que a gente chama de
desequilíbrio local, tá? Eu tenho um desequilíbrio local aqui, que é por competência fundo, onde eu orcei 80, gastei mais e fiquei com 210. Perceba, vocês vão entender, quanto mais desequilíbrios locais eu tiver, eu vou tendenciando a um desequilíbrio geral, né? Ou principalmente o que a gente chama horizontal, que é meu desequilíbrio do fundo, é quando eu orcei uma coisa e gastei mais nesse período, né? Então, se eu tiver desequilíbrio local no fundo, indo, provavelmente lá no final do mês, eu vou ter, no final do ano, eu vou ter um desequilíbrio horizontal, né? Vamos ver um desequilíbrio horizontal aqui, ó. Aqui, ó. Esse fundo aqui, que é o administradora mais síndico, ó, ele está tendo um desequilíbrio horizontal. No ano, eu orcei 28 mil, gastei 29, a porcentagem dele deu 101,89%, a média de gasto é 2.400, e no ano foi isso. Mas olha que interessante. Meu orçamento já é 2.389,20, mesmo a média dando 2.434. E nesse caso ainda não cumpriu, né? Porque é variante, ele vai variando no ano, né? Ainda que tenha aumentado, esteja mais legal com média. Isso é bom, fala, não faça na média. Quer fazer na média? Lembra, esquece que isso vai aumentar e ele pode continuar desequilibrado. Então, são coisas que a gente tem que ficar comportamental vendo isso. Ou eu posso ter um desequilíbrio vertical. Eu vou lá embaixo no meu orçamento. Olha aqui, ó, aqui eu estou tendo um desequilíbrio no mês 12 de 2019, um desequilíbrio vertical, porque eu não cumpri o orçamento no mês 12 de 2019. Eu orcei 32.688,89, gastei 35, que representa 108%, e, logicamente, se eu tiver muito desequilíbrios verticais e horizontais, eu vou tendenciar para um desequilíbrio generalizado, onde o meu orçamento no final de todo o período pode ficar deficitário. Aqui não, aqui, independente dos meus desequilíbrios, tanto verticais e horizontais, eu consegui fechar todo o exercício no positivo, claro, nesse período específico. Então, voltando aqui em cima no fundo, por exemplo, eu tenho aqui um R$ 240, posso achar estranho, eu posso clicar nele. Se eu clicar nele, ele vai mostrar para mim os pagamentos que eu tive naquele mês. Então, olha aqui, ó, cartório, emissão de documento, orçado 80, pagamento 240, foi a renovação do certificado digital, que é nada mais do que previsível. Eu vou e posso voltar aqui ou voltar no navegador. Eu recomendo voltar no navegador para ele não montar tudo de novo. Aí ele vai exatamente aonde você estava, até na linha. Então, volta aqui. Então, esse aqui está ok, não tem um problema horizontal. O segundo eu também não tenho. Na verdade, até tenho, tá? Porque ele ficou positivo. Não pode também, tem que ser zerado. Você quer o perfeito, tem que estar zerado. Tá? Não tem que estar negativo nem positivo. Então, quanto maior o valor positivo e quanto maior o valor negativo, você está errando. Tá? Quanto mais próximo de zero você está acertando. Se for R$ 10 ou menos R$ 10, é o mesmo problema. Mais R$ 10 é um problema, menos R$ 10 é um problema. Então, o maior problema é quando ele está muito positivo ou quando ele está muito negativo. Tá? Então, essa intensidade é o que você vai ver na sua análise. Tá? Então, são valores aqui que você vai ver na porcentagem. Então, a gente costuma dizer aqui na metodologia que abaixo, se não me engano, de 80% é um problema, né? E acima de 110 é um outro problema. Aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, tem todas as informações da metodologia. Eu vou ver aqui o desequilíbrio. Ó. E aqui a gente fala do desequilíbrio de fundo, né, orçamentário horizontal, e ele coloca aqui um índice, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, se eu não achar, aqui, ó, menor que 80%. Tá? Então, se for menor que 80%, é um problema. E aqui abaixo de 90% se for na competência ou vertical. Né? Você está com um orçamento fechando 86%, 85%, tem que se entender o porquê. Né? Por que o morador pagou 15% a mais, né, se não era necessário? Então, são coisas que
tem que se analisar. Por área, tá? Isso é muito importante, essa noção de área, né? As áreas reúnem fundos da mesma natureza. Então, aqui de fundos administrativos, com material de expediente, cartório, coisas, bebida, comida, coisas assim, mais específicas para funcionamento da administração em si, as tarifas, enfim, ficam no administrativo, geralmente é um valor baixo, mas é separado ali. Concessionário de serviços públicos, gás, telefone, né, estão tudo ali, e fecha por área. Isso é bom por área, que eu achei interessante, é quando o orçamento muda. Então, isso aqui está 380, né, então você vê por área se trouxe algum problema, e no final você tem o orçamento por área total. Por isso que o OR é o orçamento, mas orçamento final e média, pagamento final e média. Aqui é o orçamento por área total, pagamento por área total, né? Diferença por área total. Então, fundo a fundo, é isso. Você vai ver mês a mês. Eu já identifiquei várias coisas olhando sempre a última coluna, né? Porque é o último mês, né? Vi um desequilíbrio meio doido, começo a perceber e prestar atenção se eu tenho uma tomada de decisão. Uma delas você pode remanejar, né? Olha, isso aqui tem muito, isso aqui tem pouco. Vou pegar um dinheiro dali no próximo orçamento. Você já prepara aos poucos. Analisando o mês 9 aqui, por exemplo, eu já posso, se eu quiser, mantendo o mesmo orçamento o vertical, pegar aqui, vamos dizer aqui, ó, está negativo, ó, aqui está positivo. Eu posso pegar R$ 10 daqui, ou 20 e poucos reais daqui, colocar aqui embaixo, né? Ou seja, tá desequilibrado. Então, eu posso equilibrar durante o jogo. Ah, Rodrigo, isso é para mostrar tudo azulzinho? Não. Vai me facilitar. Quando chegar lá no final do ano, eu já estou com ele todo ajustado. Para eu fazer uma proposta é muito mais fácil, porque eu já exercitei isso durante o ano, né? E é mais fácil no administrativo, que são números muito mais aleatórios do que um contrato. O contrato ele tem que estar zerado, né? Então você pode ter o artifício de chegar numa assembleia e falar, ó, quando esse contrato tiver a rescisão, vier o índice lá na época, eu posso reajustar ele automaticamente, ele vai ficar sempre zerado isso aqui. O que o morador ganha com isso? O morador ganha não pagando mais, né? Ganha muito, né? Por que ele vai aceitar isso? Porque ele não quer pagar mais. Eu dei duas opções para o morador na época. Eu falei, olha, eu posso não aumentar nada e quando vier o índice eu aumento. Ou eu posso chegar aqui e chutar 10%. Vocês decidem. E se vier 8, vai ficar 10 até o final do ano. Aí, não, não, peraí, não. Quando chegar. Olha que loucura. Você não aumenta nada agora. Quando chegar, eu aumento no índice que for, que eu não tive influência, foi o índice de mercado. Então você vai pagar menos agora e ainda vai pagar menos quando vier o índice. Mas tem o risco do índice vir 20%, ser obrigado a pagar 20%, que aí o condomínio ganha. Imagina eu botar 10% e vier 20%. Né? Então, aí eu minha defasagem e eu vou acabar tendo um buraco no meu orçamento na ideia de tender a zero. Então, vale muito a pena essa metodologia. Eu recomendo, porque todo mundo paga menos, seu índice sempre vai crescer menos. Tá? Mas se o síndico negociar um outro contrato, não entra nessa brincadeira. Nenhuma decisão do síndico, é decisão de mercado. E aí o índice vai aumentando conforme o mercado, não conforme a minha ideia, a minha projeção. Né? Então, eu estou aqui na questão de contratos, ó, e eu sempre falo, ó, a modo de classificar os pagamentos é importantíssimo. Contrato entra custo de contrato, não entra peça, não entra avulso, entra custo de contrato, não entra nada relacionado que não seja contrato. Tudo que aqui quando eu boto o orçado, eu estou orçando o valor de contrato, né? Então aqui vai entrar contrato. Já materiais de manutenção, entra lá em materiais de manutenção que você previu quanto você vai gastar de material de manutenção. Então, eu venho item a item, tanto no horizontal quanto no vertical. Por área, eu tenho o meu total, por área. Departamento pessoal, a mesma coisa. Né? Aí, logicamente, fica repetitivo, ele é grande, porque quanto maior o teu orçamento, maior vai ficar esse relatório. Né? Mas você vai descendo, 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 até ter a mágica, que é o resultado por competência ou o resultado final aqui e aqui que tem que ser estudado. Então, no teu resultado vertical, eu tenho aqui o orçamento, né, que a gente chama por competência, por isso que é OC, pagamento por competência. Aqui minha porção de pagamento daquele período foi 89%, e aqui a diferença.
tá? A diferença entre o que eu paguei, o que eu orcei. Perceba, orçar não é crédito. Orçado é previsão, né? Então, aqui é a minha diferença entre o orçado e o pago. Quanto eu fiquei acima do orçamento. Por isso que tem um DC aqui, tá? E tem aqui embaixo o financeiro, que isso é o pulo do gato. É o financeiro, tá? Porque eu posso ter lançado 32 no mercado, mas eu posso não ter recebido naquele mês o 32. E aí eu tenho um segundo problema, que é um problema financeiro. Eu posso ter cumprido o meu orçamento, mas ter recebido menos do que isso e criado um déficit financeiro. Então, isso é importante identificar também. Então, eu tenho aqui a minha questão orçamentária. Esse DTA, esse DTI, é um acumulado, por isso que é DTA, né, avançado e de inverso. Mas se eu vim da de esquerda para a direita somando, 3.000 somado com 2.000 dá 6, tirando 2.000 dá 3. Então, do mês 10 ao mês 12, eu cumpri meu orçamento aqui 3.000, indo mais, chegando aqui, ó, eu descumpri, tá? Ou seja, se eu pegar do mês 10 ao mês 4, aqui no mês 4 eu não estou cumprindo esse período. Vai continuando, continuando até o resultado do período, que é 14.000. Já o DTI é o contrário, esse é o contrário, é muito interessante, porque meu orçamento pode ter mudado aqui no 4 de 2020, e eu preciso saber de 4 de 2020 a 9, como é que foi? Aí o que eu faço? Ó, DTI é o contrário. Ó, de 4 de 2020 a 9 de 2020 é o DTI, 13.000, eu cumpri. Então eu consigo ver na mudança do meu orçamento se eu tenho cumprido, porque às vezes muda o orçamento, eu passo a cumprir, mas o resultado final ainda é negativo e aos poucos ele vai ficando positivo. Então, esse DTA, esse DTI é a diferença acumulada, seja avançada ou seja invertida, por isso que é o A e o I. Tá? E aqui tem o meu crédito do mês. Aí é quanto eu recebi de dinheiro. Olha o problema que vai dar quando você dá desconto. Olha o problema quando você não recebe tudo. Você vai ficar sempre negativo desses 32. Nesse caso aqui, graças a Deus, recebi mais, né? Ou seja, minha inadimplência foi legal. Logo, minha adimplência foi 1.060, ou seja, 32 recebi 33, minha adimplência foi 1.060, porque recebi acima, né? Aqui, ó, foi 32, aqui no mês 2 de 2020. Eu recebi 30, eu tive uma adimplência negativa, eu recebi menos do que devia, né? Logo, meu balanço, né, era 33. Paguei 29, meu balanço é 4.000. Paguei 29, recebi 33, meu balanço é 4.000. E qual foi meu saldo do mês? Isso aqui é um saldo, você não precisa nem ir lá no sistema, e aqui você tem o saldo seu orçamentário. Né? Ele vem, olha aqui como ele fica negativo de repente quando meu balanço fica 10. Né? Eu descumpri meu orçamento, recebi menos, minha adimplência foi altíssima, meu balanço foi horroroso, né? Se eu somar a adimplência com o meu déficit, vai dar o balanço. Balanço é igual a A mais DC. Né? Isso é uma coisa interessante. Lógico, né? Se eu tinha 2.000, foi 10 negativo, estou 8 negativo. Estou maravilhosamente bem aqui cumprindo o meu orçamento, mas olha o que aconteceu com o meu saldo. Ficou 5.000 negativo. O que adiantou eu cumprir o orçamento nesse exemplo? Porque eu cumpri com o morador, só que o morador não cumpriu. O morador não me deu o dinheiro que ele prometeu e me acabou provocando negativo. E é assim que eu descubro o que está acontecendo no meu condomínio. Né? Eu cumpri, né? Eu só gastei 96%, mas só recebi 95% do meu dinheiro. Olha lá, não recebi 100%. Né? O meu balanço até que não ficou ruim, porque compensou, porque eu gastei menos, né? E o meu saldo ficou 5.000 só. Né? Ainda que fosse 16 aqui, mas meu saldo ficou com uma diferença só de 5.000 nesse período. Né? Mas tudo porque eu não gastei. Se eu tivesse gasto, isso aqui estaria bem maior. Se eu tivesse gasto 14 aqui, isso aqui estaria 20 de diferença negativa. Então, se você mês a mês acompanhou, você vai conseguir controlar isso. Se você não fez mês a mês, esperou o ano todo para ver isso, você pode se assustar. Então, é importantíssimo ver mês a mês. Aqui nas explicações, tanto aqui né, na legenda, explicando o que cada um representa, aqui eu tenho o desequilíbrio local, que é aquele do fundo, né, cada célula,
Aqui eu tenho desequilíbrio do fundo, que é o horizontal, explicando exatamente como acontece, o que você pode fazer. Aqui tem um desequilíbrio por competência, que é o vertical. Você chega a um desequilíbrio global, com o teu orçamento todo você descumpre, está dizendo aqui as condições, e você pode ter um problema de inadimplência, que foi aqui, né? Você teve um problema local de inadimplência, aqui, ó, mostra, você teve, né? Seu AT não está legal, e você pode chegar a uma insolvência, né? Se tua inadimplência está ruim, se você cumpriu, você descumpriu o orçamento, teu saldo está indo lá para baixo, você está chegando numa insolvência. Então, aqui explica que a insolvência, para quem não sabe, é você não ter mais capacidade de pagamento dos seus compromissos. Você não tem mais dinheiro, você não tem mais de onde tirar. Então, é até uma coisa interessante: se você tem adimplência, se você tem dinheiro a receber, se você tem inadimplência, desculpa, você ainda não chegou à insolvência, porque seu dinheiro só não chegou. Está lá no cano, que eu já falei da outra vez. Então, tem condomínio que não tem inadimplência, está sem dinheiro e gastou mais do que devia. Isso aí, teu orçamento está totalmente defasado, ou você está gastando coisas que não devia, fora do que você combinou. E aí, claro, cada condomínio vai ter a sua análise com relação a isso. De qualquer forma, da forma técnica, é dizer, teu orçamento não cumpre aquilo que você está aplicando, né? E aí você pode chegar a uma insolvência, né? Quando você tem inadimplência alta, você tem uma solução, né? Quando você não tem inadimplência, você nem isso tem, é cota extra, não tem como, né? Você vai ter que aumentar seu orçamento, você vai ter que ter uma cota extra, e aí, né, às vezes você tem uma inadimplência alta que você não consegue receber também. Tem alguns síndicos que me perguntam sempre: ah, eu não vou gastar esse mês em material de consumo, posso zerar? Eu falo, não, você faz uma média anual, gente. Não, não faça isso. Isso é loucura. Você precisa de gordura, você precisa de uma média anual, você precisa ter. Porque, assim, a facilidade que você vai ter de reduzir, que todo mundo vai bater palma, esses mesmo que bateram palma, quando você precisar, eles podem não aceitar. E você vai ficar em maus lençóis, você não vai cumprir. Assim, e aí imagina a dificuldade que eu tenho de aprovar as coisas. Aí quando eu tenho a oportunidade de alguma forma ter uma gordura para quando eu tiver um problema, aí a pessoa vai e resolve diminuir o orçamento para fazer política. É mais fácil você, no final do ano, né, então tudo bem, sua adimplência está bem, teu saldo está bem, sobrou um dinheiro, você devolver. Vamos começar do zero, meu orçamento. Estou com saldo orçamentário de 50 mil. Eu pego esses 50 mil, como foi feito há pouco tempo, até no condomínio próximo aqui, pegou e resolveu, vamos fazer algumas coisas, né? Beleza. Aí você pega esse dinheiro, bota em outro centro de custo, claro, para não confundir, para você trabalhar com o teu orçamentário a partir do zero. Então, o ideal é todo fim de gestão você zerar o seu centro de custo, tá? É o ideal. Quando tiver negativo, você pega do fundo de reserva. Enfim, o ideal é isso. Mas nem sempre. Geralmente passa para o exercício posterior. E aí vira uma gordura. Beleza. Porque aí pode ser negativo no ano seguinte e você teve a gordura para gastar. Também é possível. Mas usar como gordura é você manter um saldo. Você pode botar aplicado, ok? Você ganha um rendimento nele, mas é um dinheiro que poderia ser gasto com alguma coisa, né? Poderia ter sido compensado com algum gasto extra-orçamentário que você talvez... ou, lembra aquele jardim? Então, quem sabe agora você pode usar o jardim, já que sobrou um dinheiro, e ter o orçamento já para o próximo exercício, né? Então, esse tipo de coisa é interessante. Então, tem aqui os indicadores, tá? Tem aqui a explicação de cada problema possível e os gráficos, né, do saldo anual do teu orçamento, tá? De como ele está, né, o saldo orçamentário e do seu arrecadado versus o seu pago, tá? Anual. Tá? Isso é bem interessante do faturamento anual aqui, tá? Aqui é a relação dado ao anual. Respondemos nossas principais dúvidas. Os 12 meses, claro, fevereiro, gasto de verão que você tem, gasto de inverno, né? Aumenta o valor da sauna numa luz, a manutenção com algumas coisas no inverno. Isso é uma sua estratégia que você faz para atender melhor num período que tenha mais impacto, né? Então, isso é a sazonalidade, nem lembro, né? Que eu tenho, e eu preciso ver os 12 meses. Outro, por exemplo, é o guardião de piscina. Às vezes a gente paga mais caro para ter mais tempo no verão do que no inverno. Então o contrato ele vai variar.
Então, são coisas que você precisa ter esse dinheiro, essa sobra, para pagar essas coisas, tá? As orientações é analisar cada fechamento, tá? Validar as informações do mês, que pode ter. Qual o problema, Rodrigo, de eu colocar uma manutenção de câmera no contrato? Minha análise. Problema financeiro? Legal? Não, não é nenhum problema legal. Eu comprei um parquinho e coloquei lá em administrativo de material de expediente, eu posso colocar. O único problema é que eu não vou ter uma análise do material de expediente correto, porque tem um parquinho lá. Então, se alguém me perguntar quanto você gasta de material de expediente, eu falei, não sei. Né? Tem um parquinho, gastei um parquinho lá. Eu tenho que desconsiderar o parquinho para fazer minha média, minha análise de quanto eu gasto de material de limpeza. Aí eu boto uma câmera no material de limpeza, né? Eu não compro câmera no material de limpeza. Então, o meu problema é minha análise, o meu problema é minha gestão. Eu acabo tomando decisão de forma errada. Eu não estou fazendo nada ilegal, eu não estou fazendo nenhum problema. Né? Claro, o problema é eu gastar mais do que devia na parte vertical, mas eu vou afetar o meu resultado, eu vou afetar os meus números, e meus números vão ser imprevisíveis. E com certeza eu vou ter uma proposta orçamentária ruim. Né? Então, quanto mais correto eu coloco os pagamentos, né? Se eu falo isso, quando eu falo em outros treinamentos que a gestão de cadastro de pessoas interfere até na minha assembleia, que ali eu vou dizer quem são os proprietários que vão poder, né, votar, ali eu vou dizer quem são as pessoas que podem assinar uma convenção se eu fizer uma mudança, né? E aí, se tiver tudo errado, logo lá no começo interfere no fim, é a mesma coisa. O cadastro de pagamento interfere na minha gestão. Se eu botar no fundo errado, vai interferir. Se eu botar um custo orçamentário e extra-orçamentário, pode dar problema. Se eu não seguir com as tomadas de decisões, e quem tem que acompanhar isso? É o síndico. O síndico tem que acompanhar. Claro, mas a administradora tem que acertar. Todo mundo tem que acertar. Né? A gente tem que acertar na revisão, na hora de fazer o pagamento, a gente tem que acertar. Quem cadastra o pagamento, quem faz o pagamento, quem faz a pasta, quem analisa a pasta, e o síndico no final também tem que acompanhar isso tudo. Até porque o síndico é o cara que tem que estar preocupado com a proposta orçamentária dele. Então, eu fico muito preocupado nos que eu sou síndico, porque se uma coisa errada dessa, eu, quando vou lá, vou ser enganado. Vou fazer uma proposta para o morador que eu não vou cumprir. Falei, meu Deus, mas alguém botou um negócio errado lá, ou nem pagaram, esqueceram de pagar tal coisa, tal contrato, a média deu outro. O não pagar, eu negocio com o cara, paga o juros, acabou, morreu. Mas na hora da previsão orçamentária vai atrapalhar meu ano inteiro. Olha o tamanho do problema que eu vou ter se eu não confiar nos dados que eu tenho históricos. Então, dados históricos, gente, eu falo isso, não se faz gestão sem dados, sem informações. Gerir, você gere informações. Estatística é importante, porque a estatística é que vai dizer o que a gente vai fazer daqui para frente. Infelizmente, a pessoa faleceu, né? Beleza? É horrível isso. Mas, assim, se eu não olhar a estatística, pelo menos para tomar decisão, para que mais pessoas não causem problema, eu também estou errado. Não adiantou nada para o cara gerar uma estatística e nada acontecer, que é o que a gente fala. Então, não adianta nada ter uma estatística negativa e a gente não tomar uma decisão. Então, validar essas informações é extremamente importante para a gente ter uma mancha, uma análise correta. Compartilhar as informações, sim, conselho, dá uma validada. Imprime, aqui embaixo, ó, tem imprimir. Ó. Aí você imprime. Eu prefiro ver online, tá aberto para todo mundo, mas aqui embaixo, quando você bota salvar em PDF e bota paisagem, você consegue imprimir numa paisagem, tá? No retrato ele não fica legal, não, ele é bem largo. Isso era um desafio também, fazer uma fonte que dê para ler e imprimir. Mas é muito melhor ver online, que você consegue dar o zoom aqui para ver as coisas melhor. Né? Então, fazer ajustes, já falamos, solicitações específicas de quem é de fato, negociar soluções com os moradores, aqui é com o morador, falei, olha, toda a negociação que a gente conversou aqui, e solicitar análise da administradora, caso queira uma revisão, uma tomada de decisão mais profunda com relação a essa solução.